E o Agricultura BR traz em destaque agora os números que foram apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que trouxe os dados preliminares do Censo Agro 2017. Esse Censo Agro deu conta de pouco mais de 5.170.000 estabelecimentos agropecuários no país. Um número que fica ligeiramente abaixo daquele que foi registrado no último censo, no ano de 2006. Agora, um dado importante em relação à área. A área ocupada com a produção rural, com essas fazendas no Brasil, subiu nos últimos 11 anos apenas 5%, como você vai conferir comigo agora na tela. Você tem os dados em relação às propriedades e também as áreas ocupadas com elas. Os estabelecimentos agropecuários agora totalizam 5.052.152 por enquanto nesse censo preliminar Agro 2017, uma queda de 2%. A área total de produção agora ocupa 350.253.329 hectares, uma alta de apenas 5%. Mas o que eu quero falar agora a respeito do tema que mais me chamou a atenção dentro desse levantamento apresentado pelo Censo Agro 2017. Sabe qual que é? É que a preservação, eu vou resumir e traduzir o que está escrito nele, que a preservação do meio ambiente acontece dentro das propriedades rurais brasileiras e que o produtor rural é sim o maior preservador. Você tem agora dados que mostram que é exatamente o produtor rural que traz esses maiores fatores em relação ao censo agropecuário. O censo agropecuário mostra que houve uma elevação nos últimos 11 anos de quase 12% do aumento das áreas que estão em preservação neste país. Então, houve elevação nesse período considerado. Nós vamos mostrar agora como é que ficou essas áreas em relação ao censo agropecuário para as áreas ocupadas. Veja só, as lavouras permanentes são aquelas que são de frutas, de café, onde não se altera a cultura. Elas caíram 31,7%. As lavouras temporárias, elas aumentaram 13,2%. Quais são as temporárias? São, por exemplo, milho, soja, trigo, que são lavouras temporárias no Brasil. A pastagem natural caiu 18,7%. Olha lá, matas naturais, 11,4% de alta, de acordo com o Censo Agro 2017. E as florestas plantadas, que é a silvicultura, principalmente, elas aumentaram 79,2% de acordo com o Censo Agropecuário. Esses números são nacionais para todo o país. Depois que houve o lançamento nacional no Rio de Janeiro hoje, os demais estados fizeram também os seus lançamentos locais. Vamos saber agora como é que os números no estado do Mato Grosso do Sul apontam para a agropecuária na reportagem de Caio Rodrigues. Na coletiva de imprensa foi apresentado os resultados preliminares de dados coletados pelos recenseadores no período de outubro de 2017 a fevereiro de 2018. Neste período, o IBGE constatou o crescimento de áreas como, por exemplo, a expansão de eucalipto e seringueira em algumas regiões de Mato Grosso do Sul. Água Clara, Ribas, Selvíria, Três Lagoas, toda aquela região ali do Sul cresceram bastante, mudou o estilo de plantio, né? Eles saíram de um tipo de plantio para o eucalipto, né? Então essas regiões já dá para, os resultados já mostram isso, claramente. Nós levantamos cerca de 70.170 estabelecimentos agropecuários. O que a gente também destacou foi a questão do uso de agrotóxicos, que de 2006, que foi o penúltimo censo agropecuário, para esse último de 2017, houve um crescimento de 36% no número de produtores que utilizam agrotóxico. Mas se a gente comparar com as outras unidades da federação, Mato Grosso do Sul tem o 8º menor percentual de produtores que utilizam agrotóxicos nos seus estabelecimentos agropecuários. Em Mato Grosso do Sul, entre 2006 e 2017, o número de estabelecimentos cresceu 9%, enquanto que a área total ocupada por estabelecimentos agropecuários reduziu
3,7%. O resultado é o inverso do que ocorreu no panorama nacional, que teve crescimento de área de 5,0%. O estado segue como o terceiro maior produtor de bovinos do país. Como os resultados são preliminares, ainda faltam áreas a serem recenseadas, como, por exemplo, áreas do Pantanal, que, por conta das enchentes, sofreram atrasos nas pesquisas. Tem coisas que vão entrar, tem questionários que foram descentralizados, estão em outros estados para serem respondidos, para voltar. O nosso sistema, que é o sistema de gerenciamento, que a gente via coleta quase em tempo real, você tem questionários, ele separou alguns questionários para a gente validar. Então a gente tem que entrar lá e ver por que a gente valida esse questionário. Olha, nós que a gente validar o questionário, ele entra no banco de novo. Então tem algumas coisas, a gente está fazendo uma limpeza dos dados por município, que sempre existe erro, né? Incoerência, porque o recenseador está lá no campo, com o sol, batendo aquele negócio, às vezes ele erra um campo. Então a gente está passando pente fino por município para a gente conseguir consertar isso daí e entregar o dado o mais certo possível, né? Os dados com os resultados finais do Censo Agropecuário 2017 devem ser apresentado em 2019. Kaile Rodrigues para o SBA.